Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, terça-feira, vamos continuar nos deleitando nesta palavra linda, poderosa, a mensagem riquíssima que há aqui no capítulo 9 de João. Uma mensagem para mim, para você, não é algo apenas que aconteceu há 2000 anos atrás, mas é algo poderoso, né, que está aqui para edificar a minha vida e a sua vida. Ontem nós vimos que o Senhor, Ele colocou a sua saliva na terra, no barro, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e disse ao cego para ele ir ao tanque de Siloé e se lavar. E o cego fez isso, obedeceu a palavra de Cristo e então voltou vendo. Dando continuidade a isso, vamos hoje para a quinta pergunta da nossa lição, que diz assim: que testemunho deu o ex-cego, agora já curado, né, vendo tudo, que testemunho ele deu aos que lhe perguntaram o que havia acontecido? Ele era cego e agora estava vendo, todo mundo queria saber. O cego agora, a vida dele havia virado notícia para as pessoas, né? O pessoal estava perguntando. E qual era o testemunho que ele estava dando? O que é que ele vai dizer? Vamos comparar o testemunho dele com o testemunho lá daquele homem enfermo, né? De uma doença que a gente não sabe qual era, lá do capítulo 5, aquele do tanque de Betesda. O homem do tanque de Betesda, estamos comparando com o homem do tanque de Siloé. E aqui diz o texto assim, João capítulo 9, versículo 11, diz assim: respondeu ele, o homem que se chama Jesus... Que coisa linda. O homem que se chama Jesus, ele não diz o Deus que se chama Jesus, né? O homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse para mim, vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Que coisa, né? Eu fico emocionado com essas coisas. É um texto tão simples, mas para mim, o Espírito de Deus me fala tanto ao coração, aos meus sentimentos, à minha fé, porque eu acredito piamente nisso, porque Ele pode fazer isso comigo também, Ele pode fazer isso com você também, né? Esse homem, ele não dá um testemunho tentando interpretar as coisas como eu estou fazendo aqui. Esse homem é um homem simples, ele está pregando as coisas simples. Ele não está falando aquela linguagem rebuscada dos doutores da lei da sua época, os grandes mestres. Não, ele fala de uma forma simples. Olha a linguagem dele como é simples. Olha, foi um homem chamado Jesus, aquele famoso que anda curando todo mundo por aí, que vocês... Todo mundo sabe quem ele é aqui em Jerusalém. Todo mundo sabe quem é ele aqui na Galileia. Todo mundo sabe quem é ele na região da Judéia, em Samaria, ele sabe. Todo mundo sabe quem é ele. Esse Jesus, o homem Jesus, o famoso, né? Ele fez lodo com a sua saliva, colocou nos meus olhos, mandou ir lá no tanque de Siloé, mandou me lavar lá, fui, lavei e fiquei vendo. Simples assim. Foi isso que ele mandou fazer. Não teve nenhum mistério, como esses homens, como a liderança religiosa está dizendo que tem que fazer. Né? Como os líderes religiosos mandam fazer. Olha, você quer ficar boa? Venda a sua casa, traga o dinheiro para mim, que a gente faz uma oração e você fica boa. Não precisa disso, não. Ele fez algo diferente. É algo muito maior. Ele primeiro diz assim, olha, Jesus fez lodo. Jesus, ele juntou. Jesus é o único que pode juntar a palavra de Deus, que sai da boca de Cristo, a saliva, com o homem feito de barro. Jesus é o único que pode juntar Deus e o homem. Jesus é o único que pode fazer esse trabalho intermediário. Não tem o santo tal da igreja católica, não tem o pastor tal da igreja evangélica. Só tem um que pode fazer isso. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Homem. O homem que fez isso com esse cego que não tem mais nada de cego. Esse homem está enxergando coisa que nem os doutores da lei conseguem enxergar. Ele está enxergando coisas simples, o principal de toda a revelação, que era Deus em Jesus Cristo revelando a verdade que mais importava. Esse homem fez lodo, olha, ungiu os meus olhos e mandou que eu fosse
até Siloé, mandou que eu fosse até o enviado. A palavra de Deus, a água que sai da boca de Cristo, a saliva, ela me manda eu ir a Cristo. Toda a palavra de Deus, ela aponta para Cristo, ela me manda ir a Cristo. Ela me diz que o meu exemplo máximo é Cristo. Nenhum homem é meu exemplo é Cristo, é Cristo. A palavra inteira está dizendo, vá para Cristo, é Cristo, olhe para Cristo, busque Jesus Cristo, confie em Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo. A palavra inteira está dizendo isso para mim. Mas os homens da terra estão dizendo outra coisa, aceite a igreja, olhe para a igreja, dependa da igreja, sirva a igreja, sirva o pastor da igreja. Sirva o padre, sirva o santo, não sei quem. O tempo inteiro eles estão dizendo isso. Foi isso que Cristo disse. A palavra de Deus que estava na boca de Cristo, já que Cristo não fala coisa nenhuma dele mesmo, ele disse sempre que tudo que ele falava era o Pai falando por ele. A palavra de Cristo disse, vá ao tanque de Siloé, é o Pai dizendo, vá ao enviado. Você tem que ir para o meu enviado, não é para outro canto e outra pessoa, não. Você não tem que ir para Fábio Amaro, você não tem que ir para o pastor A, B, C, não. Você tem que ir para Jesus Cristo, o enviado. Você tem que ir para ele. Vá a Siloé. Aí ele disse, eu fui. E o que acontece com toda pessoa que vai? Obedecendo as pessoas que vão a Cristo, o que acontece? Elas começam a enxergar as coisas. Enquanto as pessoas estão presas aos sistemas, aos ismos, elas começam a enxergar. Quando ela está presa ao judaísmo, ao catolicismo, ao pentecostalismo, ao jeovismo, ao adventismo, ao luteranismo, ao wesleyanismo, aos ismos, a todos os ismos. Quando ela vai para isso, ela consegue enxergar? Não, ela vai ficar cheia de filosofismo. O texto aqui é claro, vai ao enviado, vai ao enviado, tanque Siloé, Siloé quer dizer o enviado, vai ao enviado, você tem que ir diretamente a ele é quem, lá você não vai ter dúvida nenhuma, lá você não vai ter nenhum problema para ser enganado, lá não tem como você ser enganado, lá é tudo verdade, você tem que ir a ele, lá tem segurança. Quando Cristo faz o lodo, ele junta a água e o barro, é justamente mostrando só Cristo pode fazer isso. Juntar o Pai com cada um de nós. E ele diz assim bem claro, eu fui. Ele dá o testemunho, eu fui. Eu só estou vendo porque eu fui. Cada um de nós jamais vai poder ver se a gente não for com os nossos próprios pés a Cristo. Se não tivermos a coragem de examinar a palavra por nós mesmos, de irmos a Cristo por nós mesmos, se a gente continuar usando bengala, a bengala que as igrejas dispõem para a gente, se a gente não for direto a Cristo, com a Bíblia que você tem em casa, a Bíblia sempre que você tem em casa, se você não for diretamente a Cristo, continuar sendo religioso cego, jamais vai enxergar, vai continuar cego. Cristo diz, o ex-cego diz, lavei-me. Veja que enquanto o homem não se lava com a palavra, olha, não é com o livro de A, o livro de B, o livro de C, não. Tem que se lavar com a palavra do enviado, tem que se lavar no enviado. Não é se lavar no livro de outras pessoas que se dizem enviado, não. É lavar-se na palavra do enviado. Ele não lavou no outro tanque, não. Cristo mandou ele se lavar nas águas de Siloé. Nas águas do enviado, nas palavras do enviado. Por que ele ficou vendo? Porque ele se lavou. E ele não diz que eu lavei só os meus olhos, não. Ele diz, me lavei. Olha que coisa linda. Lavei os meus olhos, ele diz, me lavei. Uma outra tipologia mostrando que a gente tem que se lavar por inteiro. Acaba se lavando por inteiro em Cristo, né? E aí ele diz o resultado de tudo. Eu fiquei vendo. E como é bom ver. Já imaginou? Você já se parou sendo cego e abriu os olhos e vê toda essa beleza que Deus criou? Já imaginou para uma criança que abriu os olhos e olhar para o rosto da sua mãe que o amamentou, que o gerou? Olhar para o rosto do seu pai, dos seus irmãos, da sua família toda? Já imaginou? Você olhar para essa natureza bela que Deus criou? Já imaginou a riqueza do que é ver? Olha, quando nós começamos a enxergar a verdade em Cristo Jesus,
começamos a enxergar a beleza de Deus na pessoa de Cristo Jesus, isso não tem preço. Isso traz liberdade. Isso traz poder ao ser humano para ele viver como Cristo viveu. Continuando, meus amados, vamos agora para a sexta pergunta, né? A sexta pergunta nos diz assim: que semelhança há entre os milagres nos tanques de Siloé e no tanque de Betesda? Aqui eu gostei dessa pergunta aqui, porque essa pergunta faz aquilo que a gente já está propondo em alguns questionamentos anteriores, né? Vamos ver aqui as semelhanças que há. No capítulo 9, versículo 13 e 14, diz assim: levaram os fariseus o que fora cego, ou seja, aquele cego que havia sido curado, né? Nós estamos falando dele aqui, que foi do tanque Siloé e tal. Levaram os fariseus, ó, os líderes religiosos, a turma da seita dos fariseus, pegaram o ex-cego que agora estava testemunhando para todo mundo que não era mais cego, era cego de nascença, mas agora o homem chamado Jesus havia curado. Jesus, o inimigo dos fariseus, que os fariseus haviam feito Jesus seu inimigo número 1. E agora os fariseus não queriam essa conversinha não, porque tinha um cego aí, um homem curado, que estava dando testemunho de Jesus, exaltando o nome de Jesus, e isso incomodava os fariseus. Então os fariseus pegaram o cego e levaram ele, né? Levaram os fariseus o que fora cego. Ora, era sábado. Olha, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Que coisa linda, né? Aqui está a grande semelhança. Em que dia Jesus Cristo curou o homem do tanque de Betesda? Era sábado. E é por isso que eles, lá, isso é no início do capítulo 5 de João. É por isso que no versículo 18 eles acusam Cristo de ter quebrado o sábado. Né? No versículo 18, capítulo 5, verso 18, eles acusam Jesus Cristo de ter quebrado o sábado. E dizer que era igual a Deus, que Jesus nunca disse isso, né? Jesus disse que era filho de Deus. Pois bem, então eles, olha que coisa impressionante, eles levaram o cego para inquirir o cego, para investigar o cego, para forçar o cego a dizer, o ex-cego, né? Agora não era mais cego, para forçar eles falarem alguma coisa contra Jesus Cristo. Olha o poder da religião, não é assim? As igrejas não funcionam assim? Quando alguém do meio deles, que vive próximo a eles, prega alguma coisa que eles não autorizaram, porque eles são donos da verdade, eles só podem pregar o que eles autorizarem pregar, tem que seguir aqueles manuais, aqueles sermonetes, tem que ensinar aquilo. Se você destoar daquilo, eles chamam logo na comissão, né, ali no centro do inquisitório deles lá, né, junta os líderes lá e começa a questionar a pessoa, como se a pessoa tinha que dar satisfação para eles. Como se as pessoas, para ser salva, para ser perdoada, dependesse de dar satisfação para eles. Eles não visitam as pessoas para ajudar. O que está acontecendo com você? Está precisando de ajuda? Nós soubemos que aconteceu assim, assim e tal, e ficamos preocupados porque nós entendemos que isso pode ser isso, isso e isso, um escândalo e prejudicar o seu nome, o nome de Cristo, né, da comunidade. Não é assim não. A pessoa se senta no tribunal de exceção, da Inquisição ali, e eles, olha, quem não conhece isso, quem não sabe disso, pertence a uma igreja e faça alguma coisa contra, para você ver o que acontece. Alguma coisa que não seja autorizada por eles. Hoje o negócio é tão feio que as pessoas não têm a liberdade de estudar a Bíblia com outros irmãos na sua casa. Se você estudar e não avisar o pastor, ele pergunta logo: que conversa é essa de reunião na sua casa aí? Estão estudando o quê? Tem que estudar o que eu mandar estudar, não pode ser. É assim. O controle, a dominação, né? Eu duvido para aqueles que dizem que é livre, se ele é livre para estudar a Bíblia sozinho, para ir a Cristo sozinho. Eu duvido que aconteça isso na casa. Eu duvido. Qualquer igreja. A primeira coisa que eles falam é que está estudando o que aí? Né? Para vocês verem. É o que eles estão fazendo aqui antigamente com esse cego. Será que o homem não podia dar testemunho? Ele era um cego de nascença, ele só está dizendo aqui, ele está dizendo uma verdade, eu era cego. E agora não sou mais por causa do homem Jesus Cristo que fez isso comigo? Será que eles queriam calar um testemunho verdadeiro? Será que a pessoa era proibida de ser curada naquela época porque a cura só quem podia dar era aqueles homens que não tinham poder para curar? Olha que contradição, olha que incoerente isso. Pois bem, eles pegaram esse homem, levaram lá
E aí, porque aquele homem havia sido curado no sábado ele foi lá, se lavou, que no sábado para ele não podiam lavar o rosto, não. Não podia tomar um banho, dar um mergulho no rio, coisa desse tipo, num tanque, não podia fazer, não. E aquele homem, porque não é porque ele se banhou no sábado, não. É porque ele foi curado no sábado. Eles estavam indignados agora. Já imaginou, meus amados irmãos? Mesmo que Jesus tivesse passado 10 horas do dia do sábado, fazendo uma cirurgia nesse homem, tirando, né, as suas cataratas ali, né, aqueles problemas nos olhos dele, fazendo uma cirurgia para que ele pudesse ver, né, algo de urgência que só pudesse ser feito ali no sábado. Mesmo que Cristo tivesse feito isso, ainda não estaria errado, porque ele estava fazendo um bem, estava trazendo saúde a alguém que poderia morrer diante daquela enfermidade. E a enfermidade da cegueira espiritual leva o homem, sim, à morte, e a pior das mortes, a morte eterna. É uma doença terrível. A cegueira espiritual é uma doença espiritual, como nós já falamos, ela se compara na tipologia, né? A coisa carnal se compara a uma doença terminal. A cegueira espiritual, ela é desgraçada, ela é terrível. Porque sempre a cegueira espiritual, ela impede do homem de enxergar Deus através de Cristo, para enxergar o homem e a sua igreja, enxergar a sua instituição religiosa, como o fim da busca. Isso é um erro gravíssimo. Todos os homens da Bíblia denunciaram isso, todos os profetas da Bíblia denunciaram isso e foram mortos por causa disso, porque denunciaram que tem que olhar para Deus e não para o rei, que estava levando a apostasia, não para o sumo sacerdote, não para os sacerdotes, os falsos profetas que estavam profetizando mentiras. Isaías foi morto assim, e tantos outros profetas foram mortos por causa disso. O próprio Cristo disse para Jerusalém, quando ele fala Jerusalém, ele está dizendo religiosos, judeus, fariseus, levitas, sacerdotes. Quantos profetas eu enviei a vocês e vocês apedrejaram e mataram? E eu enviei esses profetas para vocês porque eu estava querendo juntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha junto os pintinhos para proteger. E vocês mataram os que te foram enviados. Olha, meus amados, aqui nesse verso nós encontramos o poder opressor da religiosidade, dos religiosos que não enxergam a Deus, que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem aquilo que sai da boca de Cristo. Não conhecem. Eles foram agora inquirir o ex-cego para tirar dele alguma coisa, e essa alguma coisa era para atingir Jesus Cristo. E atingindo Jesus Cristo, estão atingindo Deus, a palavra de Deus, tentando atingir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre dessa cegueira maldita, dessa coisa terrível que leva o homem sempre para o engano, para o inferno, porque não tem a coragem de examinar as Escrituras por si só. Está preso aos temas religiosos.